muchas das veces nosotros, como personas, seres humanos, miramos así a los hermanos, a las personas, con nuestros ojos naturales. Miramos y muchas das veces miramos lo que vemos, los bienes materiales, la posición social, posición económica que tiene. Y yo, pues leyendo la Biblia, vi que Dios nos mira de otra forma. Y veo que Dios miró a Job de outra maneira, do qual quero compartilhar com vosotros hoje, que seria Deus mirando a Job e mirava as fortalezas que tinha Job. Quero juntamente abrir a Bíblia em Job. Capítulo 1, del 1 al 8, vamos a leer. En la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta, sin taxar, y que era un fiel siervo de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días de banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, para purificarlos de seu pecado. Isso lo hacía Job sempre, pensando que seus hijos podiam haver pecado, maldizendo a Deus em seu interior. Um dia em que deviam apresentar-se ante o Senhor, sus servidores celestiales, se apresentou também el anjo acusador entre eles. El Senhor lhe perguntou: ¿De onde vienes? E el acusador contestou: He andado recorrendo a terra de um lado a outro. Entonces le dije al Senhor: ¿Te has fijado mi servo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin taxar, cuidando de no hacer mal a nadie. Pois aqui, nesses versículos, veo 8 fortalezas que tinha Job. La primera fortaleza que yo veo, que él tenía temor a Dios. Job era un hombre que temía a Dios. Nosotros, a veces, no sé si todos los hermanos conocéis la historia de Job, pero voy a comentar un poquito. Pues era un hombre, como dijo a Dios, ¿no? Que Dios lo veía así. Una y otra vez, Dios hablaba con nuestro acusador, que Job era un hombre recto, fiel. Entonces, Job, cuando el acusador fue con Dios, pues dijo en la historia de Job, que Job sería así por tener bienes, por tener riquezas, por tener una familia bendita, y entonces el acusador pidió permiso a Dios. Porque el enemigo, para tocar en nosotros, o tocar hasta mismo en nuestra vida, en nuestros bienes materiales, tiene que pedir permiso a Dios. Y el acusador fue pedir permiso a Dios para tocar en Job. Pero Dios, vale,
pero en la vida de Job no tocas. Entonces el enemigo empezó a le quitar. Quitó las riquezas, quitó los hijos, lo mataron y quitó todo que Job tenía. Pero yo ahí veo un Job que estaba ahí temente a Dios, un hombre íntegro, porque la palabra dice que era un hombre íntegro, que aunque pasaba por las circunstancias, por las aflicciones, pues no maldecía al Señor. Era un hombre que yo aprendo muchísimo con él, porque trataba de no hacer mal a nadie, aunque estaba él siendo, pues, castigado de una peor manera posible, y aún seguía ahí fielmente sirviendo al Señor. Entonces veo ahí Job, un hombre que teme al Señor, un hombre íntegro. Que voy a leer rápidamente en 1:22, que habla de la integridad de Job. Así pues, a pesar de todo, que Job ya tenía perdido sus hijos, tenía perdido sus bienes materiales, aún así pues, a pesar de todo, Job no pecó, nem dijo nada malo contra Dios. Hoy, en los días actuales, si algo nos pasa a nosotros, ¿cómo actuamos nosotros? Imagínate que Dios permite que te quita todo. Que te quita tu casa, tu carro, tus hijos. ¿Cómo vamos a actuar? Y yo ahí seguía íntegro. Não maldizia a Deus. E estava aí com um caráter que até o acusador intentou contra Job. Não bastando, porque o acusador viu que Job seguia fiel al Senhor, pues se foi outra vez a la presencia del Dios. Y le dijo, pues bien, es que Job es así porque, pues, hasta que no toca en su propia salud, porque si toca en la salud, igual te va a maldecir y pues, y va a dejar de servirte. Pues, Dios permitió, le dio ese permiso al acusador que tocara en la salud de Job. Sí. Pero que la muerte no venía, porque Dios no quería. Entonces, el acusador le puso una enfermedad por permiso de Dios. Repito, queridos hermanos, todo que pasa en nuestras vidas es por permisión de Dios. Todo, sea bueno, malo, es por permisión de Dios. Y todo que pasamos tem um propósito. Todo. E aqui veio a retitude de Job e a fidelidade de Job. Porque quando passas por tudo isso, em capítulo 2, versículo 10, habla. Quando a fidelidade de Job, quando o inimigo le quitou, e pues eu creio que a mulher de Job quedou um pouco enfadada, pero algumas pessoas hablam mal de la mulher de Job, pero eu não, porque eu lo veo que aunque quedou enfadada, ela seguiu aí. Era a única que estava, que não desistiu, estava aí com ele. Pero los hijos murieron, los bienes materiales se fueron, pero la mujer estaba ahí. Y aquí vemos
Quando Job ele habla a sua esposa: Mulher, não digais tonterias. Se aceitamos os bens que Deus nos envia, por que não vamos aceitar os males? Assim, pois, apesar de tudo, Job não pecou nem sequer de palavra. Uma e outra vez. Aqui aprendo e vejo que, por todos os males que sobreveía na vida de Job, não pecava, nem sequer com as palavras. Seguia aí, pois, firme, com integridade, com retitude de moral. Eu lo veía a Job também como el sacerdote del lar, porque quando he leído yo, que quando sus hijos hacían una fiesta, Job, solo de pensar que sus hijos podrían ter pecado contra Dios, ¿qué hacía? Un holocausto, pedindo perdón a Dios. Ahí aprendo un montón, porque yo creo que hace falta el hombre, el sacerdote dentro do lar, dá esse exemplo, e ele tinha essa guiança e essa autoridade espiritual dentro do lar dele. Job tinha essa autoridade e levava sobre si, porque ele cuidava da família. Assim como ele fazia holocaustos, pensando que seus filhos, seus filhos, poderiam ter pecado contra o Senhor. Aqui também vejo que Job era um homem que preocupava e pensava em todos de sua família, de seu lar. Era um homem que andava lejos de fazer danos a los demás. Às vezes, nós outros, com uma mirada, com uma palavra, fazemos danos aos nossos irmãos em Cristo Jesus, sem pensar. Pode ser inconsciente ou conscientemente, pero que há danos que sim que se podem reparar e outros que não. Às vezes fazemos danos a los demás, a um irmão tão pequeno na igreja que não volve mais à igreja e crees que é culpa de la igreja de Jesus e não é, porque eu vejo que uma pessoa que danha a outra pessoa com palavras é uma pessoa que está mala, que ela por si só não está bem, não está bem consigo mesma. Então, por isso, danha outras vidas. E nós outros, como cristianos, conhecedores da palavra do Senhor, devemos transmitir e cuidar, primeiramente, da igreja. Unânimes, preocupar pelas necessidades dos irmãos. Preocupar. E eu creio que uma vez um abraço, uma palavra de afeto, ter empatia com nossos irmãos em Cristo Jesus. Porque é importante que nós outros como igreja, como vamos a levar o amor de Cristo se nós outros não temos entre nós outros mesmos? Temos que ter esta empatia e esse amor de Jesus para transmitir ao mundo que temos nós outros aqui dentro, que temos o apoio que necessitamos. E veio também a perseverança de Job. Era um homem que perseverava, um homem que, aunque passava e que passou por muitas coisas, perseverava no Senhor. Era um homem que estava aí, se humilhou. Porque quando vino a enfermidade, foi um homem que se humilhou delante do Senhor. E aí eu vejo que muitas das vezes, nós outros, quando passamos por circunstâncias, em vez de se humilhar aos pés do Senhor, nós outros fazemos ao revés.
empezamos a questionar a Deus. ¿Por qué me pasa isso? ¿Por qué? Empezamos a questionar a Deus, em vez de, Senhor, o que queres que aprenda? O que queres que haga eu? Em vez de questionarmos a Deus, devemos, ¿qué queres de mim? Indagar-nos o que Deus quer de nossas vidas. Veio quando vino a enfermidade sobre Jó, seus amigos, tinha 3 amigos. ¿Eh? Es bueno ter amigos. Es muy bueno. Amigos fieles, verdadeiros, que oram contigo, que se alegra com tus logros. Porque muitas das vezes, como estamos no mundo, se temos muitos amigos, é guay, é bueno. Ter amigos para discoteca, para ir de fiesta, para muitas coisas. Pero amigos verdadeiros que está contigo, quando necessita, para orar junto contigo. E se alegrar que és o pior com tus logros, são poucos. E Job tinha 3 amigos. 3 amigos tinha Job. Aqui, conta. Ei, Job. 2, 12 e 13. A certa distância, alcançaram a ver a Job. E como apenas podia reconhecê-lo, empezaram a gritar e a chorar, que fora ver Job. E eles, de dolor, se rasgaram a roupa e lançaram o povo ao aire, e sobre suas cabeças. Luego se sentaram em el suelo com ele durante 7 dias e 7 noites. Estiveram aí, sem dizer uma sola palavra, pois veiam que o dolor de Job era muito grande. Eu vejo que muitas das vezes, não sei, se temos amigos que podem estar assim com nós. De verdade. Que tu puedes passar por uma situação assim e que esteja aí juntamente contigo. Que se prostre diante da presença do Senhor juntamente contigo durante 7 dias e 7 noites. Necessitamos fazer amigos assim, amigos espirituais. Necessitamos. Fazem falta. Porque amigos para ir tomar um café não são amigos verdadeiros. Temos muitos. Amigos para estas horas necessitamos. Necessitamos de amigos verdadeiros que nos hablen na cara a verdade, pero com amor. Com amor. Porque às vezes, ai, eu sou muito sincero, sou muito sincera. E habla a verdade sem amor. Não. Temos que falar sim a verdade. Porque nós falar como creyentes temos que ser sim ou não, pero com amor. Há maneiras de falar com amor, com empatia, poner o local del outro. E eu aqui vejo que Job tinha 3 amigos que se puseram aí com ele 7 dias e 7 noites. Aqui nesse texto não me dizem, pode ser que estava orando 7 dias e 7 noites. Pode ser que estava orando e cantando, e orando e cantando 7 dias e 7 noites. Não diz, aqui nesse texto não diz, pero imagínate, necessitamos amigos assim. Amigos que vão estar com nós nesses momentos. Amigos que nos ajudam em momento em quando podemos tropeçar em meio do caminho. Porque somos falhos. Somos seres humanos falhos e podemos falhar. Pero um amigo está para estender-te as mãos, ajudar-te, apoiar-te.
Un verdadero amigo es aquel que te abra en la cara y no en la espalda. Un verdadero es aquel que te abra en la cara. Ese sí es tu verdadero amigo. Y Jesús, yo aprendo también con Jesús, porque Jesús, siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, tenía un amigo, do cual le apoyaba el pecho. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una única amiga. Una. Bueno, pero necesitamos. Mejor una única amiga que sea de verdad do que 10 que no sea para nada. Porque nosotros no vivimos solos. Necesitamos unos de los otros. Y pues aquí la historia de Job aprendo con él. Y aprendo con Dios. A manera de cómo debemos mirar a nuestros hermanos. Así como Dios nos mira. Dios nos ve y ve nuestras fortalezas. Porque todas nuestras debilidades, nosotros y los demás ya sabes. Ya nos conocen nuestras debilidades. Porque no somos perfectos. Y al decorrer del tiempo que vamos conociendo unos a los otros, vamos conociendo nuestras debilidades. Y Dios no ve nuestras debilidades. Dios nos mira desde el cielo y fija en nuestras fortalezas. En nuestras fortalezas fija a Dios. Nosotros como seres humanos naturales, cuando miramos a nuestros hermanos en Cristo Jesús, ¿no qué fijamos? ¿Fijamos en las fortalezas o en las debilidades de nuestros hermanos? ¿Hablamos de las fortalezas o das debilidades de nossos irmãos? Porque nosotros todos somos falhos. Todos fallamos. Pero mejor que intentamos mirar assim las fortalezas unos de los otros para ser una iglesia unida y fortalecida. Y así podemos aprovechar y hacer uso de las fortalezas de cada um de nós outros. Cada um tem suas fortalezas. Tem algo que aportar dentro da casa do Senhor. Cada um de nós outros temos algo que aportar dentro da casa do Senhor. Então, que nós outros podemos mirar com uma mirada assim como Deus mirava a Jó e falava de Jó, porque uma e outra vez Deus falava de Jó que era um homem reto, intachable, fiel e não fazia dano a nadie. Isso me impactou muitíssimo. Não fazia dano a nadie. Nosotros tenemos cuidado y no hacer daño a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Hay que tener cuidado, porque son pedras preciosas para Jesús. Cada um de nosotros aportamos algo especial dentro de nosotros. Cada um de nosotros tenemos dons de Dios. Y somos un cuerpo. Si mi mano está mala, todo el resto de mi cuerpo tiene que estar mal, ¿o no? Entonces, si mi hermano no está bien, yo automáticamente tengo que no estar bien. Me voy a preocupar por él, por mi hermano en Cristo Jesús. ¿A qué le pasa? Si puede ayudar, si puede orar, si puede ayudar económicamente, si no, de alguma maneira, porque somos um corpo em Cristo Jesus. Somos membros de um corpo. El pastor es la cabeza, el ángel de la iglesia, y nosotros somos los miembros.
Yo creo que soy un dedo pequeño, pues cada uno de nosotros somos un miembro de esta iglesia y tenemos que actuar como este miembro de la iglesia. Porque si algo nos duele, ¿qué hacemos? Tomamos uma medicina, um medicamento, não? Assim somos. E que temos que ser essa igreja unânime, que podemos mirar e tentar mirar, assim como Deus, desde o cielo, mirava a Job e via ele como um homem fiel ao Senhor, temente ao Senhor, um provedor, um sacerdote, e via em ele um homem humilde para aprender, porque eu também equivocou. Mais adelante, que a história é muito larga. Então, Jó era um homem que estava disposto a aprender. E a humildade é muito importante, porque por mais que sabemos, por mais estudos que temos, sempre aprendemos algo. Todos os dias estamos aprendendo. Eu todos os dias aprendo. Aprendo até mesmo de minha hija Laura. De montão. Deus utiliza muitíssimo essa niña para me falar de tal maneira que eu hablo. Senhor, se não foras tu, promessas tuyas não acreditaria. Porque sim. Aprendemos com um ninho pequeno. Sim. Todos os dias estamos aprendendo. Que seamos, pois, humildes para aprender, para reconhecer quando falhamos, porque é muito importante também que quando falhamos, nós outros, como Job falhou e logo se arrependeu, é chegar a essa pessoa, ter a humildade de pedir perdão, que é difícil, não é fácil. Por ejemplo, si tú hablas mal de una persona y la persona no se entera, pero tú sí has hablado, que nos gusta reconocer que yo he hablado mal de ti, pero veo que no es lo que he hablado. ¿Me perdona? Porque muchas das veces actuamos por impulsos e não devemos de poder atuar assim. Devemos de nos humilhar perante a presença do Senhor, quitar toda nossa roupa, assim como Jó, e diante da presença do Senhor. Assim devemos fazer. Se alguém nos quer nos humilhar, o que seja, porque eu entendo, porque veio que nos institutos, muitas das vezes, a juventude é humilhada por ser imigrante, por ser de color negra, lo que seja. Então, eu sempre ensino a meus filhos e sempre lhe hablo que ore ao Senhor, pide a Deus por seus professores, pide que Deus pueda alcançar vossos corações e assim que a juventude também pueda orar e pedir por seus professores para que haga o cambio e a diferença através de nossas vidas, através da vida da juventude no colégio. Que há jovens assim como Jó, íntegros, retos, fiéis ao Senhor, que temem a Deus, que sirvem um Deus vivo, um Deus que nos mira e nos vê nossas fortalezas, porque nossas debilidades nós outros já sabemos. E pois que Deus possa estar sempre nos ensinando e nos ajudando a mirar com essa mirada nossos irmãos.
porque não é fácil. Como seres humanos, temos a tendência de mirar assim ao lado natural. Miramos a las falhas, a las debilidades. E que podemos, quando passarmos por diversas provações, como passou Jó, que podemos ir à presença do Senhor, que podemos seguir como o Senhor, como Jó seguiu. Não pecou nem sequer em palavra contra Deus. Seguir aí fielmente, servindo ao Senhor, humilhado aí a suelo, servindo ao Senhor. E quando nós outros passamos por essas circunstâncias que Deus permite, porque tudo é por permissão de Deus, que podemos, ao invés de questionar a Deus, que podemos perguntar: o que queres que aprenda Deus, Senhor, com isto? Como vou, Senhor, passar por isso e transmitir aos demais? Então, que nós outros podemos passar pelas circunstâncias das nossas vidas, assim como Jó passou, e mirando assim a Cristo, em vez de estar fazendo perguntas, contestações, e sim nos humilhar na presença do Senhor, como Jó se humilhou na presença do Senhor. E quero deixar aqui um versículo, vamos a ler, que é em Santiago, 5:11. Por favor. Que habla sobre a perseverança de Job. Pois nós outros consideramos felizes. Sim, 5:11. Felizes a los que suportam com fortaleza o sofrimento. Ustedes han oído como suportou Job seus sofrimentos? E sabe de que modo lo tratou al fim el Senhor? Porque el Senhor é muito misericordioso e compassivo. Pois que o Senhor vem atuar assim com nós outros também. Quando equivocamos e hablamos mal até mesmo a Deus. Porque às vezes equivocamos e hablamos mal a Deus. E que o Senhor venha ter essa mesma misericórdia e compaixão com nós outros. E que podemos, pois, orar agora, agradecendo pela oportunidade, que eu não sabia quanto tempo teria. E agradecer a Deus. E vamos orar para pedir a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade.